os olhos ou as jaulas. Por que razão há vários falantes em várias regiões do país que dizem estas palavras de forma que nos parece peculiar? De onde é que vem aquele som G? Para percebermos o que se passa aqui é preciso olhar ou ouvir com atenção a maneira como nós lemos o S no final de uma palavra. Cá em Portugal, nós lemos de 3 maneiras diferentes. Lemos como se fosse um X, se a palavra seguinte começar por uma consoante chamada consoante surda ou consoante não vozeada, como P. Nós então lemos, por exemplo, pás pesadas, com o X. Se a palavra seguinte começar por uma consoante e for uma consoante sonora ou vozeada, são termos técnicos, nós dizemos pás brancas, pomos lá um G. Se a palavra seguinte começar por uma vogal, nós transformamos o som num Z, pás amarelas. Se a palavra for lida isoladamente, nós pomos lá um X ou um G, pás, simplesmente pás. Como se vê, nós não lemos como se fosse com o som S, lemos sempre com o som X, G ou Z. Olha, com o artigo definido masculino plural us, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Se a palavra seguinte começar por uma consoante que seja não vozeada, nós lemos us, com X. Se começar por uma consoante vozeada, nós lemos us, com G. E se começar por uma vogal, nós lemos, em geral, com Z. Portanto, os olhos. Olhos começa por vogal, nós transformamos aquele som que habitualmente é X ou G no Z. Reparem, nós transformamos. O habitual na leitura da palavra us, quando está isolado ou quando tem uma consoante a seguir, é us ou us. É quando aparece lá uma vogal que há uma transformação. Somos nós, falantes, que dizemos os olhos, que fazemos uma transformação. Aqueles falantes que dizem os olhos, simplesmente não transformam aquele som num Z e dizem-no precisamente como diriam se a palavra estivesse isolada. Os olhos. Os olhos. Parece que enfiam ali um G, mas na verdade não. Nós, falantes que não fazemos isso, é que pomos ali um Z, o som Z. É um problema? Claro que não, é apenas uma pequena diferença fonética. As línguas têm disto em muitos pontos, não há qualquer questão aqui, é apenas uma curiosidade. Há falantes que alteram para o som Z antes de uma vogal e outros falantes que não alteram a leitura daquela letra antes de uma vogal. Leem como leem noutras situações ou como leem quando a palavra está isolada. Isto leva-me a apontar para um facto da língua em que pensamos poucas vezes. Nós não lemos os espaços. Nós ligamos as palavras todas umas às outras e fazemos pausas só de vez em quando. Os espaços estão lá para nos ajudar a ler, mas não representam pausas, por mínimas que sejam. Representam apenas uma separação na escrita que nós não representamos na oralidade, tanto que ligamos as palavras umas às outras, uns falantes de uma maneira, outros falantes de outra.